Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Abra o Evangelho na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os salvos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém, igreja? A verdade conhecida, mas a verdade que está no Evangelho. O Evangelho só tem uma verdade: Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você crê nesta palavra? Então, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, glória a Jesus. Aplaude e dê glória. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus também. Oh, glória! Senhor Deus e Pai, a Tua palavra vai ser pregada. A verdade vai ser pregada. E nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que abençoe cada vida que está Te glorificando, Te aplaudindo, abrindo entendimento para esta pessoa compreender a verdade. Pai querido, unge a nossa boca para falar e envia a Tua palavra agora, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Eu comecei lendo esta carta de Paulo aos Colossenses para você, porque Paulo está recebendo notícias da igreja que fica na cidade de Colossos, que é uma região da Turquia, muito longe. Mas a igreja está aberta em Colossos. E como que essa igreja foi aberta em Colossos? Como que essa igreja foi inaugurada em Colossos? Você vai ver que não foi o apóstolo Paulo que abriu essa igreja. Mas Paulo está diretamente ligado ao crescimento do Evangelho em toda aquela parte do mundo. Paulo está sendo usado por Deus, e essa igreja em Colossos, que não é Paulo que vai abrir, essa igreja em Colossos é uma consequência direta do trabalho que um dia Paulo foi fazer na cidade de Éfeso, que ficava a 160 quilômetros de Colossos. Paulo não foi evangelizar em Colossos. Ele foi evangelizar na cidade de Éfeso. E ele foi evangelizar numa cidade que era o centro de adoração, o centro mundial de adoração de uma deusa chamada Diana, cujo templo, construído em sua honra e homenagem, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo foi pregar na cidade de Éfeso, sabendo que todo mundo ali, e toda a Ásia, e todo o mundo, eram devotos da deusa Diana, a deusa da fertilidade, uma estátua, uma imagem
que tinha muitos seios, e um templo gigantesco, o maior templo do mundo. Paulo teve a coragem de chegar em Éfeso e começar a pregar o evangelho, e pregando a verdade. A adoração à deusa Diana era tão impressionante que vários países do mundo cunhavam suas moedas de prata, esculpindo em relevo uma réplica do templo da deusa Diana, na cidade de Éfeso, e vinha o nome Diana dos Efésios. Todo mundo era devoto da Diana. E o apóstolo Paulo vai começar a obra na cidade de Éfeso. Só que quando ele chega em Éfeso, antes de começar a pregar, ele encontra 12 discípulos que eram batizados somente nas águas. Paulo perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: mas vocês são batizados no quê? No batismo de João Batista. João Batista batizou com água, mas eu vim falar daquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. E Paulo, colocando a mão naqueles 12 homens, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas e profetizar. Essa foi a entrada de Paulo em Éfeso, dando honra em primeiro lugar ao Espírito Santo. Antes de começar a pregar, ele honrou o Espírito Santo. Vai analisando o ministério de Paulo e o que vai acontecer em Éfeso e na Ásia, inclusive Colossos. Paulo, depois disso, começa a pregar na sinagoga em Éfeso, mas os judeus rejeitam, criticam. Ele fala: então vou pregar para os outros. E aí ele começa a anunciar o evangelho para a multidão, não só para os judeus mais, porque os judeus não queriam. Paulo começa a falar a respeito de Jesus Cristo naquela cidade. E ele fica 2 anos só pregando, amados. Veja, a sequência que Paulo está seguindo. Primeiro, buscar o Espírito Santo, revestimento de poder, dar honra ao Espírito Santo. Depois, semear a palavra, disputando, mostrando, ensinando, pregando mesmo. E quando Paulo começa a semear a palavra, Deus, através do Espírito Santo, começa a cooperar com Paulo. E aí vai acontecer uma coisa simplesmente inacreditável. Uma coisa que nos estremece e que precisa ser repetida nos dias de hoje. Quero que você vá comigo até o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Paulo está pregando em Éfeso, mas a pregação de Paulo não é considerada a palavra de um homem, e sim a palavra do Senhor Jesus. De maneira que todos os que habitavam na Ásia, não somente na cidade de Éfeso, Paulo consegue em 2 anos, amados, em 2 anos apenas, pregando sem microfone, pregando sem rede de rádio, sem rede de televisão, sem o apoio gráfico, sem impressos, sem literatura, numa cidade desconhecida, anunciando em grego e pregando em hebraico para os judeus também, fazendo uma pregação bilíngue, com toda a dificuldade, no maior centro de romaria para a deusa Diana, e de fato Diana era a deusa dos romanos, daí a palavra romaria. Todo mundo comparecia em Éfeso para louvar, honrar, reverenciar a deusa Diana. E ali Paulo prega por 2 anos o evangelho. E o que acontece? Em 2 anos, não só a cidade de Éfeso, mas toda a Ásia, todo aquele continente, toda aquela parte do mundo, acaba ouvindo o evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Como é que aconteceu esse fenômeno? Como é que ele conseguiu sem rádio, sem impressos, sem gráfica, sem microfone, sem viatura ambulante, sem carro de som? Como é que ele conseguiu isso?
Paulo não tinha nem noção do que Deus estava realizando através da vida dele enquanto ele pregava. Sabe por quê? Porque as pessoas vinham ouvir Paulo, e Paulo anunciava o evangelho, a verdade, um Deus invisível que não pode ser adorado através de ídolos ou imagens. Um Salvador que morreu na cruz pelos pecados dos culpados, sendo ele inocente, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Paulo começou a pregar essa mensagem para todo mundo que chegava em Éfeso. Mas acontece que em Éfeso vinha gente do mundo todo. A pessoa saía da sua cidade, ia até Éfeso adorar a deusa Diana. Quando chegava lá, escutava a pregação de Paulo também. Só que a pregação de Paulo era consistente e baseada na verdade e tinha ação do Espírito Santo. A pessoa ficava tão impressionada que ela voltava para a sua cidade, para o seu país e dizia: aconteceu uma coisa interessante. Eu fui ali louvar a deusa Diana, a deusa da fertilidade, mas eu ouvi um pregador, um estrangeiro, um homem chamado Paulo, e ele falou coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e ele falou de um Jesus que foi morto na cruz e que ressuscitou, e eu tive um encontro com esse Jesus vivo. E eram justamente as pessoas que vinham de todo o mundo para adorar uma imagem, que voltavam para suas cidades e países anunciando a verdade. Eles eram os alto-falantes de Paulo. É como se agora um de nós dissesse assim: vou pregar em Aparecida. E começasse a pregar em Aparecida, especialmente no dia 12 de outubro. Ou então fosse para Juazeiro, no dia do padroeiro, com aquela romaria acontecendo, e começasse a pregar o evangelho ali. Porque vai gente do Brasil todo. Nesses lugares, pessoas do país inteiro e até da América Latina comparecem para reverenciar uma imagem. E há muitas semelhanças entre Diana e Aparecida. A Diana diziam que a imagem dela tinha caído do céu, enviada do planeta Júpiter, e que era uma imagem milagrosa. E muitos ficavam ricos vendendo réplicas daquele ídolo e vendendo lembrancinhas na cidade de Éfeso. Isso acontece exatamente, com pouca variação, nesses lugares que eu estou falando. Paulo teve a coragem de chegar num lugar desse e anunciar a verdade. Um homem sozinho, com muita coragem, mas foi anunciar a verdade. Amados, eu não sou o único pregador que fala a respeito da idolatria. Há muitos que falam. Mas todas as vezes que eu preguei, fosse com a Bíblia Católica ou com essa versão, com qualquer Bíblia, e há muitas mensagens nesse sentido, nunca fizeram fila para me matar. Nunca me ameaçaram. Já disseram que iam me processar e eu disse que ótimo, vou anexar a Bíblia no processo, como minha testemunha, como minha prova. O juiz vai ter que ler a Bíblia para ver que eu estou pregando a verdade. Mas não me processaram até hoje. E o que acontece? Continuamos pregando e falando, a mensagem se espalhando, e o Brasil está conhecendo o único, verdadeiro, exclusivo e eterno Salvador, que é Jesus Cristo. Hoje, pessoas estão conhecendo a verdade e ninguém fica com raiva de mim, não é? Engraçado. Paulo está em Éfeso falando contra a deusa Diana. Coitado, ele vai ser preso 3 vezes, mas soltam. Prendem e soltam. E cada vez que o prendem, ele volta e fala mais ainda. E todo mundo vai se convertendo e voltando para suas casas, para suas cidades, para os seus países, e falando a verdade, contando o que viram, espalhando aquela mensagem, o evangelho, a boa nova, a boa notícia, a notícia fresca. E assim Paulo usa as pessoas que estão indo naquele centro de romaria para espalhar a mensagem no resto do mundo. Paulo jamais imaginou essa estratégia, isso é coisa do Espírito Santo. Quem bola essas coisas é o Espírito Santo. Hoje nós temos uma estratégia de trabalho que eu nem sei como começou.
Eu sei que um dia eu virei para um obreiro e falei, grava a mensagem. Grava. Para quê? Não sei, grava, deixa a mensagem gravada. Aí foram gravando as mensagens. Aí pegamos essas mensagens, armamos uma rádio no Rio de Janeiro, manda para o Rio de Janeiro. E ficou mais ou menos isso também, 2 anos. Pelo espaço de 2 anos, a palavra sendo semeada. E aí chegavam cartas e telefonemas, queremos a paz e vida no Rio de Janeiro, queremos a paz e vida no Rio de Janeiro. Ah, mas isso daí é fogo de palha, gente, é um ou outro que liga. Não, pastor, é o dia todo, imagina. A gente não tinha noção do que o Espírito Santo estava fazendo. Aquilo que Deus realizou e está realizando no estado do Rio de Janeiro foi uma estratégia bolada pelo Espírito Santo que ninguém aqui tinha imaginado, ninguém tinha pensado. E essas mensagens que agora estão sendo pregadas, semeadas em todos os estados e em todos os lugares, estão produzindo exatamente o mesmo resultado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, seja do paulista, seja do carioca, seja do capixaba, seja do gaúcho, seja do piauense, seja do cearense. Em todo o Brasil a alma é igual e a palavra penetra até a divisão da medula. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que está acontecendo esse reboliço. Paulo conseguiu isso de uma maneira tremenda. Nós estamos até com um pouco mais de sorte que Paulo, porque ele não tinha nem gráfica. Agora, por que Deus hoje está nos dando rádio, está nos dando gráfica, literatura e essa estratégia? E dizem que tem mais coisas preparadas por Deus aí? Outro dia eu estava trabalhando no computador aqui da sede nacional. Estou na sala do pastor Ademori, trabalhando. Aí liga um vereador de Vitória da Conquista, sul da Bahia, dizendo, eu tenho uma rádio oficial que pega todo o sudoeste da Bahia e invade parte de Minas Gerais. Eu quero colocar na nossa rádio as ilustrações do reino de Deus e a pregação da palavra de Deus, sem cobrar absolutamente nada para Paz e Vida. E aí a mensagem vai. Nós não estamos pensando nisso, mas o Espírito Santo está trabalhando. Estamos com as mensagens na Argentina. O pastor Marcos Lima me ligou eufórico outro dia. Pastor, estou aqui na rádio na Argentina. E aí, pastor? Estou fazendo ao vivo o programa. Que legal, pastor. Me ligou um ouvinte de Buenos Aires. Eu falei, é mesmo? A Argentina está querendo a palavra. O mesmo está acontecendo no Paraguai. E através de outra rádio estamos alcançando a América Latina. Tem uma rádio em Miami transmitindo as ilustrações do reino de Deus, a pregação da palavra. E ligou agora um irmão de Boston, Estados Unidos, dizendo, queremos a paz e vida, queremos as mensagens. O que é isso que está acontecendo? É uma obra do Espírito Santo, amados. Estou de novo hoje trabalhando na sala do pastor Ademori, porque lá tem um computador muito bom. Acho que é o único lugar da Paz e Vida que tem um bom computador. O pastor Ademori só pega os melhores computadores para trabalhar. Aí ele e a Renata dizendo para mim, pastor, você sabe aquele irmão do Rio de Janeiro que copia todas as mensagens? Ele tem uma irmã na França, ele tem uma irmã na Alemanha e tem uma irmã no norte da África. E ele está, por conta dele, ele pegou o 13º dele inteirinho, comprou CDs virgens, copiou as mensagens e está mandando para a irmã dele na Alemanha, na França e na África. Na Alemanha, a irmã dele pega as mensagens e traduz para o alemão. E os alemães ouvem em português e acompanham na tradução que ela faz. E na França está acontecendo a mesma coisa. Amados, que é isso que o Espírito Santo está fazendo? Uma semeadura gloriosa.
Nós não estamos correndo atrás. Ele está operando essas coisas. Sabe por quê? O mundo está faminto da verdade. O mundo quer ouvir a palavra de Deus e não interessa se é em português. Eles dão um jeito de traduzir. Eles dizem, mandem mais mensagens. O que aconteceu com Paulo foi mais ou menos isso. Todo mundo estava pregando em grego e em hebraico, e o pessoal ia passando a mensagem, levando para o seu país e fazendo a própria tradução. Olha só, em 2 anos, Paulo evangelizou a Ásia. Em 2 anos. Às vezes alguém tenta a vida toda evangelizar só a própria rua e não consegue. Paulo em 2 anos evangelizou não apenas Éfeso, mas evangelizou a Ásia, o mundo antigo. E Paulo, enquanto pregava, Deus ia operando coisas tremendas. Veja aqui comigo no versículo 12. Estou em Atos 19, 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo não estava dando conta do trabalho, suando, porque aquele lugar é quente, no verão é quente, mais quente que o Rio de Janeiro, é 40 graus. Paulo suando, as pessoas, Paulo, vem aqui orar, aqui eu tenho um parente doente, não tenho como, eu sou um só. Paulo, me empresta esse teu lenço, aí eu te trago depois. Veja, Paulo não estava distribuindo lenço milagroso. As pessoas tomavam o lenço de uso pessoal, os aventais de uso pessoal. Paulo não estava fazendo um marketing religioso, dizendo, olha, venha buscar um avental ungido. Nada disso. As pessoas diziam, Paulo, empreste pelo menos o teu lenço. Mas devolve, hein? Vai e volta, senão ia criar idolatria com um pedaço de pano. Mas aí pegava aquele lenço suado, aquele avental suado do apóstolo Paulo, onde tinha alguém já com o pé na cova, todo mundo já se preparando para o funeral, e as pessoas diziam, não vai morrer não, vai ser curado agora em nome de Jesus que o Paulo prega. E tocava no doente com aquele lenço e avental de Paulo, e o doente sarava na mesma hora. Os demônios saíam gritando. Tudo isso começou a abalar. Você já parou para escutar os testemunhos do que Deus está fazendo na Paz e Vida, amados? Enquanto a palavra é pregada, eu até falei para os pastores, nós precisamos também divulgar os testemunhos. Porque o povo vem para a Paz e Vida por causa da pregação da palavra, e é assim mesmo. Espírito Santo, palavra, milagres. É nessa ordem. Mas temos que divulgar o que Deus está fazendo. Pastor Joaquim Neto me contou uma coisa que o incrédulo jamais irá acreditar, porque ele duvida. Mas quem acredita não precisa nem de prova, porque sabe que é verdade. Só que está tudo provado. Tem o testemunho. A mulher disse que ela não aguentava mais dentro de casa porque a filha vivia atormentada e tem que mudar porque essa casa tem que mudar, porque essa casa tem que sair daqui. Ela e o marido já não sabiam o que fazer, já estavam pensando em vender a casa porque tinha acabado o sossego dentro do lar. Aí essa mulher, orando, pedindo uma direção a Deus, escuta uma voz dizendo, vá na Paz e Vida porque lá eles oram por propósito. Paz e Vida? Nunca tinha ouvido falar. Aí ela procurou e veio aqui na sede nacional. O homem de Deus, pastor Joaquim Neto, fez a oração à distância. A mulher começou a fazer a campanha de oração. Em casa, a filha dela começou a passar mal, estômago. Começou a passar mal, começou a dar uma ânsia de vômito. O estômago foi inchando, a barriga foi inchando, ela foi sentindo mal. Aí de repente uma coisa foi explodindo dentro dela. Aí ela vomitou aquilo e saiu um sapo. Um sapo já arrebentado, explodido. E dentro do sapo, vários papeizinhos com nomes escritos de todos os familiares daquela casa. Alguém tinha feito um trabalho de feitiçaria para aquela família se mudar dali. Alguém queria aquela casa. Olha só, alguém pode dizer, mentira, imagine,
Quem não acredita, não acredita. Mas tem aí a prova, tem um testemunho. A filha se converteu na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Acabou o tormento, tem paz dentro de casa, se tornou outra pessoa. Coisas assim estão acontecendo na Paz de Vida. Coisas tremendas, cura de cancerosos. Você já viu homem ter caroço na mama? Difícil, raro. Mas um homem apareceu com 2 caroços nas mamas. E precisava operar porque era maligno. É raríssimo, caroço na mama masculina e maligno. Precisava operar. O homem não queria saber de igreja. A mãe e a filha insistiram muito. Vamos na Paz de Vida, pai. Vamos lá. O homem vem numa sexta-feira. Aí a gente resolve fazer oração de cura divina e libertação e ungir com óleo. Na mesma hora, aquele homem incrédulo, mas que tinha um pouquinho de fé, porque veio, no meio da oração de cura divina, ele levanta a mão e é invadido pelo poder de Deus, e os caroços desaparecem na hora. A cirurgia que estava marcada para o dia seguinte não precisa mais ser feita, foi cancelada. Os médicos até agora não entendem o que foi que aconteceu. Coisas assim estão acontecendo. É obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está em Éfeso, causando um rebuliço naquele centro de idolatria, com milagres, libertações. Aí aparecem alguns moços ali, não é? Alguns jovens. 7 jovens que eram filhos de um sacerdote. E dizem, isso daí que Paulo está fazendo é moleza. É fácil. Já aprendemos como é. E entraram na casa de um homem endemoniado. 7 moços, filhos de um sacerdote, achando que era fácil, entraram naquela casa onde tinha um homem possesso e disseram para o demônio: demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós mandamos, saia desse homem. Aí o demônio deu uma gargalhada e disse: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E eles ficaram pálidos. E um homem possesso avançou sobre os 7, 5 conseguiram fugir, 2 não escaparam e levaram uma surra tremenda. E foram contando isso em toda parte. O demônio dizendo: eu conheço Jesus, sei que é Paulo, mas vocês quem são? Por acaso vocês são servos do Deus Altíssimo? Por acaso vocês entregaram a vida para Jesus? Por acaso vocês servem Jesus? Olha aqui, não é só o nome de Jesus, não. Nós saímos pelo Jesus que está dentro do servo de Deus. Nós não reconhecemos nada disso em vocês. Por isso que os demônios deram aquela violenta surra. Tem gente que fala assim para mim: pastor João Ribe, reunião de libertação na Paz de Vida é a maior tranquilidade, né? Falei: por quê, irmã? Porque, pastor, manifesta o espírito maligno, um monte de pessoas caem no chão, possuídas por legiões, estão rosnando, estão ali rastejando no chão, pessoas perturbadas, mas com a maior tranquilidade o pastor dá ordem e os demônios saem. Eu falei: ué, e não era para sair? Não, pastor, é que eu já fui em lugar aí que eu vi os demônios batendo no pastor. Tem lugar que os obreiros apanham dos demônios. Ah, bom. Mas na Paz de Vida isso não acontece não. Porque os obreiros e pastores da Paz de Vida são homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. O demônio fica quietinho e sai rapidinho, porque ele não é bobo. O demônio sabe quem está dentro de nós. Por isso que ele respeita. Olha o que aconteceu aqui, quando aqueles 7 moços apanharam de um endemoniado.
Versículo 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E aí, até os feiticeiros se convertiam, porque os espíritos que eles invocavam obedeciam Paulo. Os demônios que eles serviam se sujeitavam à autoridade do nome de Jesus. Então os feiticeiros da época começaram a se converter. Olha o rebuliço que Paulo está fazendo em Éfeso. Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Os macumbeiros da época, os feiticeiros estão pegando os livros de magia, levando na praça e botando fogo. E dizendo, não queremos mais o erro, nós queremos o evangelho de Paulo, que é o evangelho de Jesus Cristo. Nós não queremos mais livros de feitiçaria, nós queremos a escritura sagrada. Paulo está fazendo uma revolução. Tudo começou pela honra ao Espírito Santo, a pregação da palavra, maravilhas, sinais, prodígios, libertação de endemoniados, um homem realizando essa obra, mas tinha ainda que derrubar aquele mito da deusa Diana. Aquilo tinha que acabar. E Paulo é o homem que vai fazer aquele templo ruir. Paulo é o homem que vai fazer aquela fé pagã na deusa Diana cair por terra. Paulo desafia muitos interesses, mas ele prega a verdade. E ele faz a verdade prevalecer sobre a mentira. Veja o versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atenção que eu vou repetir isso. A palavra do Senhor crescia poderosamente. Não é apenas um crescimento, porque ela sempre cresce. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela nunca cai por terra, ela sempre prospera naquilo para o qual foi enviada. É natural a palavra de Deus crescer, ela cresce sempre, mas ela cresce poderosamente, para que a pessoa que ouça saiba que essa palavra tem poder, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E como Deus é poderoso com a sua palavra, a palavra prevalece. Por isso que nenhum macumbeiro fica com raiva de mim. Pelo contrário, me abraçam, me beijam. Ai, pastor, eu tinha uma raiva de pregadores antigamente, mas agora eu amo tanto o Senhor. Não é? Pastor, eu tinha uma raiva de crente de igreja, mas agora eu não vejo a hora de vir para o culto. Nunca vi um ex-idólatra, um ex-macumbeiro ficar com raiva da gente, não. Pelo contrário, felizes vêm agradecer, mas agradecer por quê, amados? Não precisa agradecer nada. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo de Deus. E Deus quer que a palavra prevaleça, e vai prevalecer. Por isso, abra a tua boca. Dê honra ao Espírito Santo de Deus. Dá liberdade ao Espírito Santo do Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Fale com Deus em mistérios. Abra a tua boca e pregue a palavra. Ordene com autoridade no nome de Jesus. Faça sinais, prodígios e maravilhas. Cause um reboliço nesse país. Faça a obra de Deus, porque a verdade sempre prevalece. Veja como você tem um prenúncio aqui daquilo que vai se cumprir mais tarde. O templo da deusa Diana vai acabar. Mas olha o prenúncio aqui, ó, versículo 23. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos da deusa Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade,
E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Eles já estavam sentindo que isso ia acontecer e aconteceu. Porque um homem teve a coragem de dizer, cheio do Espírito Santo, essa deusa Diana não caiu do céu coisa nenhuma, isso é uma tapeação. Essa imagem não é milagrosa coisa nenhuma, vocês estão adorando um pedaço de barro. Essa deusa Diana não é nada. Eu vou mostrar para vocês quem é todo-poderoso. E Paulo fala de Jesus com ousadia, apresenta a verdade. E a pregação de Paulo vai fazer esta fé na deusa Diana desmoronar. Não só em Éfeso, mas em toda a Ásia. Vai desaparecer o culto a essa deusa Diana, que também era chamada de Ártemis, a deusa da fertilidade, a deusa da guerra. O templo dela, que foi tão majestoso e grandioso, vai ser reduzido a nada. Um terremoto vai devastar aquilo. Infelizmente, a própria cidade de Éfeso vai acabar desaparecendo um dia. Sabe por quê? Porque lá pelo ano 430 da era cristã, alguns que já não estavam na fé de Paulo e que se diziam cristãos, construíram a igreja para Maria. A igreja de Maria. Construíram lá, naquela região. Porque diziam, o povo gosta tanto da Diana, vamos falar que não é a Diana que eles têm que adorar, é Maria. A cidade de Éfeso vai desaparecer. O diabo veio com outra estratégia. Não, é essa imagem de Maria que vocês têm que adorar, não é da Diana não. A cidade de Éfeso vai desaparecer. Agora, não mais com a pregação de Paulo. O terremoto que Deus vai mandar. Ele vai acabar com a cidade. As pedras vão se mexer. As pedras vão clamar. As pedras vão abrir a boca para professar esta verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e Ele não dá a sua glória para ninguém. É isso que as pedras vão clamar no terremoto e fazer Éfeso desaparecer. Mas mais tarde, Paulo está fazendo a obra de Deus com tanto êxito, que em 2 anos só se fala de Jesus Cristo em toda a Ásia. Aí Paulo não tinha nem tempo e nem condição de abrir pessoalmente as igrejas. Ele não tinha mais condição. Ele tinha lá vários convertidos que amavam a verdade e que eram cooperadores, que eram os seus diáconos, os seus obreiros. E esses vão começar a abrir igrejas. E é isso que vai acontecer no caso de Colossos, uma cidade que fica a 160 quilômetros de Éfeso. Paulo não vai abrir aquela igreja, mas a igreja vai ser aberta a 160 quilômetros de Éfeso. Eu quero que você retorne comigo então, lá no capítulo 1, aos Colossenses. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhece pessoalmente. Foi a leitura que nós fizemos no início. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé. O que acontecia em Colossos, Paulo ouvia. Ele não ia lá pessoalmente, porque não dava. Mas a notícia chegava. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, todos os salvos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo está falando, vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Há uma esperança nos céus para vocês já sabem disso. Versículo 6, que já chegou a vós. A palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo.
Oh, glória, não vejo a hora de acontecer isso conosco. Da gente poder falar, olha, estamos no mundo todo. Não vai demorar, se Jesus segurar mais 10 anos, aí a gente chega. Já estaremos no mundo todo. Paulo conseguiu isso, ó. Ele pagou a dívida com aquela geração, amados. O evangelho não está apenas em vós, mas em todo mundo. E já vai frutificando. Não tem como não frutificar. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aí Paulo diz assim no versículo seguinte: como aprendestes de Epáfras. Circula esse nome. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ou seja, este Epáfras foi quem ouviu a mensagem da verdade pregada por Paulo e falou: a cidade que eu moro precisa desta verdade. Vou levar para a minha cidade tudo que eu ouvi em Éfeso. Eu me converti, me encontrei com esse Jesus vivo, e agora eu vou levar esta boa nova também para a minha cidade de Colossos. É esse Epáfras que vai abrir a igreja lá. Que coisa linda! E os colossenses não conheciam sequer Paulo pessoalmente. Veja o capítulo 2 aqui, versículo 1. Paulo escreveu: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Há uma igreja em Colossos, que foi aberta por Epáfras, e os colossenses não viram o rosto de Paulo pessoalmente, não viram o seu rosto em carne. Só Epáfras conhece Paulo pessoalmente. Os colossenses não. E aqui ele mencionou Laodiceia. Laodiceia era uma outra cidade que ficava 9 quilômetros depois de Colossos. E a igreja também vai ser aberta em Laodiceia. Já já você vai ver quem que vai abrir aquela igreja. E não só apenas também em Laodiceia, numa outra cidade chamada Hierápolis. Vamos lá? Capítulo 4 aqui dessa carta aos Colossenses, versículo 12. Olha como a obra cresce, amados. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, isto é, ele é colossense, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Porque eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Também esta cidade tem uma igreja aberta, Hierápolis, e a Epáfras, que está abrindo as igrejas, em lugares onde Paulo não tem condição de ir. Pessoas que não conhecem Paulo pessoalmente. Mas olha que coisa maravilhosa, amados. Nem em Colossos, nem em Laodiceia, nem em Hierápolis, ninguém ali conhece o rosto de Paulo. Mas todos eles conhecem pessoalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória! A Jesus eles conhecem intimamente, porque um homem chamado Epáfras, servo de Deus, zeloso que orava, começou a pregar a palavra. Como é que você acha que nós vamos tomar conta do Brasil e do mundo, hein? Você acha que dá para uma pessoa seguir todas as cidades e estados? Ouve agora o clamor do Espírito Santo de Deus. E ele está trabalhando numa estratégia tremenda com este país, com a América Latina e com o mundo. Comece a estudar idiomas. Vá aprender castelhano, vá aprender francês, vá aprender alemão, aprenda inglês, vá aprendendo línguas, aprenda idiomas. E se não souber aprender nenhum idioma, aprenda pelo menos o cearês.
Aliás, no Ceará nós já temos um obreiro abençoado, que me disse: pastor, quarta-feira agora, a nossa sede em Fortaleza tinha mais gente do que no domingo. É mesmo, pastor? E ali no Conjunto Ceará já tem uma multidão esperando só abrir a porta da igreja. É mesmo, pastor? E também tem mais 2 lugares onde nós já estamos vendo o salão que estão querendo a paz e vida. Olha, nós temos um paulista no Ceará que sabe falar o cearês direitinho, porque ele prega verdadeiramente a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. E os cearenses estão se convertendo. Então, aprende outra língua. Aprende mineirês, maranhês. Não, tem lugar que você chega, você não entende nada. Fui uma vez em Manaus. Aliás, durante uma semana em Manaus, as pessoas falavam comigo. Se elas davam risada, eu ria também. Mas não entendia nada. Não sabia do que eu estava rindo. Se a pessoa ficava séria, eu também. Se ela sorria, eu também. Não entendia nada. Você precisa aprender manauara. Tem que aprender essas línguas que o nosso país fala. Para traduzir na língua local a única verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso, o único Salvador da humanidade, que recebeu todo o poder no céu e na terra, está preparando uma morada celestial e breve vai voltar para buscar a sua igreja. Paulo conseguiu isso com muito sucesso, foi uma bênção, a obra cresceu e a obra estava se agigantando. E Paulo tinha obreiros zelosos. Você viu como ele elogiou Epáfras? Servo de Deus, meu conservo. Viu como ele elogiava? O zelo que ele tem. Quando o obreiro era bom, Paulo elogiava muito. Vamos ver aqui, deixa eu ver, no capítulo 4 mesmo, desta carta aos Colossenses, versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Esse Tíquico era bom, hein? Amado e fiel ministro, conservo no Senhor. Paulo está elogiando. Olha outro elogio aqui, versículo 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, isto é, Colossense também. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Esse Onésimo era bom, hein? Um dia eu vou falar de Onésimo, tá? Tem uma mensagem linda sobre esse Onésimo aí. Outro dia eu te falo dele. Mas Onésimo era bom também. Amado e fiel irmão. Paulo está elogiando. Você viu aí, ó? Ele volta nos elogios para Epáfras, versículo 12. Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Quer dizer, obreiro que ora, para que vos conserveis firmes, tem interesse, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Obreiro que tem zelo. Paulo tinha uma excelente equipe, elogiava assim mesmo. Estou dando testemunho. Aí ele manda a carta. Ele inclusive nos deu aqui a informação de que verdadeiramente Lucas era médico, né? Versículo 14, ó. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. Nunca fui em Laodiceia. Manda um abraço para os irmãos lá. E a Ninfa. E a igreja que está em sua casa. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida na igreja dos Laodicenses. Paulo está falando, olha, pega essa carta aqui que eu estou mandando para vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, a carta que veio de Laodiceia, lede a vós também, porque dizem que a carta que estava vindo de Laodiceia era a carta aos Efésios. Outro dia você lê a carta aos Efésios. Lede a vós também, tem que ler a palavra. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. O Arquipo está levando um puxãozinho de orelha delicado.
não está cumprindo o ministério. Fala para o Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Tem que cumprir o ministério, amado. A gente recebe do Senhor, tem que cumprir o ministério. Não pode pegar o talento e enterrar. Eu tenho medo disso. Porque a gente já sabe o que espera o servo mau e negligente que pega o ministério que recebeu do Senhor, o talento que lhe foi entregue, esconde no lenço, primeiro esconde, né? Não mostra que tem o talento. O que nós temos de pregador aqui nesse auditório, o que nós temos de pregadoras aqui nesse auditório, que estão escondendo o talento. Não quero que o pastor descubra. Está escondendo o talento. E alguns, além de esconder, enterram. Paulo está dizendo aqui, olha, avisa ele lá, hein? Fala para o Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Não está elogiando, só está dizendo que ele não está cumprindo o ministério. Tem que acordar. Você recebeu um ministério do Senhor, acredite nisso. Você tem uma chamada de Deus, acredite nisso. Você tem talentos para multiplicar. Não esconda o teu talento. Abra a tua boca, prega a palavra, peça oportunidade na igreja. Faça a obra de Deus. Se for o caso, vai pregar na tua cidade como fez o Epáfras. Vai pregar. Mas atenta para o ministério que você, eu e todos nós recebemos do Senhor. É por isso que a obra crescia, porque os obreiros de Paulo eram zelosos. Agora, veja uma coisa, amados. Tudo era feito por causa, primeiro, de tudo que você já ouviu, que eu não vou repetir, sei que você prestou atenção, mas havia um fator ali, fundamental. Por isso nós vamos voltar em Atos 19, e eu já estou concluindo a mensagem. Capítulo 19 de Atos, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atenção para este detalhe. Quem faz as maravilhas é Deus. Agora, por que o próprio Deus, então, não vem aqui e prega para vocês? Ou por que o próprio Deus não vai na Praça da Sé? Ou em Juazeiro, ou em Aparecida? Ou na Nova Jerusalém? Por que o próprio Deus não vai nas grandes avenidas e nos grandes centros deste país e do mundo? E prega pessoalmente? E faz os milagres pessoalmente? Porque Deus trabalha de uma maneira diferente. Se Deus quisesse, Ele pessoalmente convertia a humanidade em 1 segundo. Se Deus quisesse, Ele mesmo ocupava o horário nobre de todas as redes de TV e rádio do planeta e falaria em cadeia mundial. E garanto que a colheita seria fenomenal. Mas Deus não vai fazer nenhuma transmissão via satélite do céu aqui para a terra. Deus trabalha diferente. Olha só, versículo 11, vou reler. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus faz maravilhas extraordinárias, mas tem que ser pelas mãos de alguém. Se você esconde o ministério e o talento, se você esconde as mãos, como é que Deus vai usar as suas mãos? O nosso Deus tem mão poderosa, mas Ele não quer usar a sua mão poderosa para fazer a maravilha. Ele quer usar essas mãos frágeis. Ele quer usar as tuas mãos. Agora, se você erguer as suas mãos e falar: Senhor, eis aqui as minhas mãos, Deus vai fazer maravilhas extraordinárias. É assim que Deus trabalha.
Alguém que diga: eis aqui as minhas mãos, Senhor, qual é o trabalho? Eu quero pôr a mão na massa. Essa é uma chamada que o Senhor está fazendo, porque há um trabalho estratégico tão complexo e extraordinário que o Espírito Santo já elaborou, mas que infelizmente justamente na falta de mãos para trabalhar. Uma obra que foi decidida desde antes da fundação do mundo e que foi colocada em prática pelo Espírito Santo, que custou a vida e todo o sangue do Filho de Deus, que morreu para nos salvar, que transmitiu a única e verdadeira mensagem para a humanidade e que ressuscitou dos mortos, dizendo para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E enviou em complemento o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e falar através da nossa boca. E concedeu dons aos homens e talentos para que pregassem a palavra. E o Espírito Santo elabora estratégias tremendas, sofisticadas, complexas, extraordinárias, com planos maravilhosos de operar sinais tremendos, tudo pronto, detalhado, planejado. Aí quando Deus vai pôr em prática, porque faltam as mãos que Ele quer usar. Amado, amada, se você não entregar as tuas mãos na obra do Senhor para fazer esse trabalho, não terá outra pessoa no teu lugar. Deus permitiu que a nossa geração conseguisse a facilidade de imprimir 1,5 milhão de mensagens com muita qualidade e sofisticação em coisa de uma semana. Mas as mãos têm que surgir para distribuírem essas mensagens. Senão 1,5 milhão de folhetos ficam encalhados. E o Espírito Santo não planejou tudo isso para ficar ali empoeirado, parado. Porque os frutos são tremendos, o Espírito Santo sabe o que faz, a palavra tem que frutificar. Mas faltam as mãos para distribuir e trabalhar. Nossa geração tem a facilidade de pregar usando o rádio, e tem que ser. E Deus está preparando outras coisas para a gente também, que eu não vou adiantar. Mas Ele nos dá essa facilidade porque a multidão que tem que ser alcançada é grande demais. Breve o Brasil vai ter 200 milhões de habitantes. Não é brincadeira, é muita gente. Mas o Espírito Santo, sabendo dessa multidão que está sendo gerada no Brasil, fora a multidão que está na América Latina e no mundo, Ele já traçou a estratégia. E Ele diz a você nessa noite: está tudo pronto, eu só preciso de você, eu só preciso das tuas mãos, eu só quero a tua vida na minha obra. Está parando tudo por tua causa, eu quero você. Porque Deus só vai fazer a obra e realizar maravilhas extraordinárias se for através das mãos de alguém. E Deus escolheu você. Deus te entregou o ministério. E Ele está querendo que você se coloque no altar agora. Ele está querendo que você entregue as mãos. E eu gostaria muito que nessa noite você dissesse: Senhor, não apenas as minhas mãos, mas aqui estão os meus lábios, a minha boca, a minha língua, o meu cérebro, o meu pensamento, o meu coração, a minha alma, o meu corpo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh glória, eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Faça maravilhas extraordinárias através das minhas mãos.
Ah, Senhor, eu quero frutificar, eu quero produzir esses frutos. Oh, glória a Deus, está querendo usar você para isso. O Espírito Santo está falando com você. É uma convocação direta. Desenterra o teu talento agora. Aleluia. Nós vamos erguer as mãos aos céus. Você vai começar a orar agora. Porque eu não posso obrigar as tuas mãos a trabalharem. Nem Deus. Nem Deus. Se você quiser ficar de braços cruzados, Deus não vai descruzar os teus braços. É você que tem que oferecer as tuas mãos. É você que tem que se render e se entregar. É você, é uma entrega pessoal. Louvado seja Deus pela vida de Epáfras. Louvado seja Deus pela vida de Onésimo. Louvado seja Deus pela vida do Timóteo. Homens que eram tímidos, mas que disseram: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Que eu sei, Epáfras abriu 3 igrejas. Pela carta aos Colossenses, ele abriu 3 igrejas. Paulo não precisou ir, não, mas Jesus Cristo foi com ele. Jesus foi com Epáfras. E eu te digo, Jesus é contigo por onde quer que andares. Você que está ouvindo pela rádio e quer render as suas mãos na obra do Senhor, erga as suas mãos também para o céu agora. A entrega é particular e pessoal. Se você não está rendendo o que devia, comece a consagrar mais a tua vida. Se o teu tempo não está sendo bem aproveitado, consagra o teu tempo agora também. Aleluia, assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.